Então, como estudar de maneira correta e não se frustrar? A maioria dos estudantes acabam negligenciando alguns processos, embaralhando outros, e por isso eles não conseguem estudar de maneira eficiente. Esse é um dos vídeos mais importantes que eu estou produzindo até agora, e eu tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar demais nos teus estudos. Então, vamos lá. Para que a gente consiga aprender qualquer matéria, tá? Qualquer matéria, a gente precisa seguir uma estratégia, um script de estudos. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui para ti agora, tá? Um script de estudos para que tu consiga aprender qualquer matéria. Então, presta atenção aí, a gente vai até o final. Vamos lá. O script que eu vou te passar aqui agora é o 3E, 3R. São 6 tópicos que, se seguidos de maneira correta, e eu vou falar sobre modelagem de tópicos no final do vídeo, a gente consegue aprender de maneira eficiente qualquer matéria e não se frustrar. Então, vamos lá. Primeiro tópico, estudar. Adriano, como assim estudar? Estudar não é todo o processo? Não. Estudar é uma etapa do processo de aprendizagem. Ela é a primeira etapa. É a etapa onde a gente absorve um conteúdo. É a etapa onde a gente absorve uma videoaula, onde a gente lê um capítulo de um livro. Isso é estudar, quando a gente absorve um conteúdo. Então, o primeiro E, estudar. O segundo, R, resumir. Se a gente não resume um conteúdo, a gente não vai conseguir fazer o terceiro R, revisar. Então a gente precisa resumir. Porque imaginem só, separei aqui um material, vocês chegarem no dia do vestibular e terem que revisar um livro de história desse completo, ou de biologia, qualquer que seja o livro. Não tem como, não tem como. Mas agora imagina se tu chega lá, aqui, com os teus flashcards, e em 15 minutinhos tu lê cada um dele. Chega uma hora antes no vestibular, que é o mínimo, né? Qualquer estudante sabe disso. 15 minutinhos um, 15 minutinhos os outros, finaliza a revisão. Não tem como revisar com o livro daquele. Então, o segundo tópico é resumir, é deixar enxuto o material que tu aprendeu, tá? Terceiro tópico, vamos lá para o próximo R, que é revisar. Tudo aquilo que a gente não revisa se perde, a gente não lembra, certo? E paralelo à revisão, a gente precisa fazer os exercícios. Então, primeiro, estudar. Segundo, resumir. Terceiro, revisar. Tudo aquilo que a gente não revisa, a gente se perde. Só que para a gente conseguir realmente entender, para que a gente consiga realmente dominar, se apropriar de um conteúdo, a gente precisa passar por dois processos, né? Um é consequência do outro. Então, o que acontece? Para que a gente consiga entender, prestem bem atenção, agora eu vou precisar da máxima capacidade cerebral de vocês. A gente precisa explicar para conseguir entender. É exatamente isso que eu tô falando. Quando a gente explica, a gente realmente entende. Quando a gente expõe conhecimento, a gente realmente entende. E como é que a gente faz isso, né? Por que a gente só entende quando a gente explica? Vou pegar aqui cardzinho de história, né? Tá aqui meus papeizinhos, tu abre eles, né? Estudei hoje Grécia, né? Tem uma coisa que sempre vai te escutar. Essa coisa sempre vai te escutar, sempre vai te dar ouvidos. A senhora Parede. Olá, senhora Parede. É simples. Olá, senhora Parede, tudo bem? Hoje eu aprendi sobre Grécia. Eu entendi que Grécia é dividido mais ou menos ali entre 5 períodos, começando lá com o período pré-homérico, homérico, arcaico, não me lembro o próximo. Vou lá nos meus cards, no meu resumo, porque no livro não dá. Vou lá no meu resumo, não. O próximo é o período clássico. Depois do clássico vem o helenístico. Então, olá, senhora Parede, tudo bem? Hoje eu aprendi sobre Grécia Antiga. Eu aprendi a divisão dos períodos, que começa lá no período pré-homérico, período homérico, período arcaico, clássico e helenístico. Do mesmo modo, tu vai explicar por que mudam os períodos, tudo o que acontece naqueles períodos. Assim como para a biologia, hoje aprendi sobre botânica, aprendi sobre plantas. Eu vi a divisão de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Por que elas seguem essa sequência? O que diferencia qualquer uma? Ah, Adriano, mas tu falou só humanas, como é que isso vai se aplicar a exatas? Olha para a parede do teu quarto, ok, ali eu tenho, hoje eu aprendi sobre Pitágoras, né? Ok, ali eu tenho um cateto, aqui eu tenho um cateto, e aqui eu tenho uma hipotenusa. Será que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos? Pô, hoje qualquer telefone aí tem um sistema de medidas, né, onde tu coloca de um ponto ao outro e ele acaba medindo aquilo ali. Cara, faz isso, explica para alguém, explica algum período histórico, explica alguma fórmula matemática, explica algum volume de um sólido. Isso, a partir do momento em que tu explica, tu realmente entende aquele conteúdo. Então, estudar, resumir, revisar, paralelo aos exercícios, explicar, depois entender. Depois entender é o quinto passo. Mas, Adriano, tu me disse que tinha 6 passos. Sim. E o sexto é revisar, simplesmente revisar, porque tudo aquilo que a gente não revisa vira pó, a gente esquece, né? Mas aí vem uma grande questão. Adriano, eu já tentei vários métodos de estudos e eu não sei se esse vai se aplicar a mim. E aí eu quero expor uma coisa aqui para ti. O que acontece? As pessoas pegam um método de estudo, estudam um mês, não, esse não é para mim. Estudam um segundo mês, não, esse não é para mim. Estuda outro método até achar um terceiro, não, esse deu certo. E aí eu te pergunto, por que não existe apenas um método de estudo?
porque cada pessoa é diferente, cada pessoa se adapta diferente. Então o que que acontece? Cada método de estudo, ele pode ser modelado. Cada método pode ser modelado. Tu vai pegar o 3E3R, tu vai modelar, Adriano, preciso de mais revisões? Coloca revisão em cada processo. Preciso de mais exercícios? Coloca mais revisões, mais exercícios em cada processo. As pessoas não conseguem se adaptar a métodos de estudos porque elas não adaptam os métodos de estudos a elas. Esse é o grande segredo de um método de estudos. Não adianta tu pegar um método pronto, tentar aplicá-lo ele da maneira certinha ali, sendo que cada pessoa vai ter mais dificuldade, vou precisar revisar mais, vou precisar de um estímulo emocional para conseguir realmente entender, vou precisar revisar com um som. Toda pessoa vai revisar de maneira diferente. E o que eu quero dizer com isso é que modelem o método. Peguem o método, quero revisão em cada tópico, coloca a revisão em cada tópico. Existe um script? Existe um script, segue o script, mas modela ele às tuas necessidades. É isso que eu tô querendo mostrar aqui. Então, como estudar de maneira correta e não se frustrar? Aplique esse script, modele a sua necessidade e desse modo você não vai se frustrar por não conseguir aprender. Por quê? Existe um processo, existe um script e é só modelar.